Minha sogra não quer você na nossa ceia, disse meu filho parado na porta, bloqueando minha entrada. Eu sorri. Não foi um sorriso de alegria. Foi o tipo de sorriso que aparece quando você finalmente entende algo que vinha se escondendo por meses. Peguei a travessa de farofa ainda quente que tinha nas mãos, virei as costas e fui embora. Para sempre. Mas deixa eu voltar um pouco, porque essa história não começou naquela porta. Ela começou bem antes, em silêncios que eu fingia não ouvir. Meu nome é Marisa. Tenho 60 anos. Trabalhei 35 anos como auxiliar de enfermagem no Hospital São Lucas, aqui em São Paulo, Zona Leste. Criei meu filho sozinha depois que meu marido morreu quando o Pedro tinha apenas 8 anos. Foram anos difíceis, turnos dobrados, pão com manteiga no jantar, uniforme lavado à mão todo dia. Mas eu nunca deixei faltar nada para ele. Pedro cresceu, formou-se em administração, conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Eu estava tão orgulhosa. Via nele tudo o que eu não pude ser. Ele era educado, trabalhador, responsável. Meu maior orgulho. Há 2 anos ele conheceu a Jéssica, uma menina bonita, bem arrumada, que trabalhava como influenciadora digital. No começo, ela era simpática comigo. Sorrisos, elogios para minha comida, pedidos de receita. Eu até gostava dela. Achava que finalmente meu filho tinha encontrado alguém de bom coração. Eles casaram em maio deste ano. Uma festa grande, num buffet chique em Moema. Eu ajudei com o que pude. Não muito, porque minha aposentadoria é curta. Mas fiz questão de pagar o vestido de noiva dela. Queria contribuir. Queria mostrar que aceitava aquela união de coração aberto. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Pedro parou de me ligar todos os dias. Antes, ele ligava no fim da tarde, perguntava se eu tinha almoçado, se estava tudo bem. Depois do casamento, as ligações ficaram semanais. Depois, quinzenais. Depois, quase nada. Quando eu ligava, ele atendia rápido, com pressa. Oi, mãe, tudo bem? Tô ocupado aqui. Depois a gente conversa. E desligava. Eu tentava não ligar muito. Não queria ser aquela sogra pegajosa, intrometida. Eu entendia que ele tinha uma vida nova, uma esposa, responsabilidades. Mas sentia falta. Sentia uma falta que doía no peito, especialmente à noite, quando a casa ficava vazia demais. As visitas também diminuíram. Antes, Pedro vinha almoçar comigo todo domingo. Era a nossa tradição. Eu fazia a comida que ele gostava. Frango assado, arroz com brócolis, farofa. A gente conversava, ria, assistia televisão juntos. Depois do casamento, ele começou a vir de 15 em 15 dias. Depois, uma vez por mês. E sempre com pressa. A Jéssica tá me esperando, mãe. A gente marcou um compromisso. Ou, a gente vai almoçar na casa da sogra dela hoje. A mãe dela, Dona Célia. Uma mulher de 58 anos, cabelo sempre impecável, unhas feitas, roupas de marca. Ela morava num apartamento duplex no Tatuapé, tinha uma BMW na garagem e viajava para a praia todo mês. Viúva, assim como eu, mas com uma pensão gorda e investimentos que eu nem sei direito como funcionam. Comecei a perceber que meu filho estava sempre na casa dela. Jéssica postava fotos nas redes sociais, almoços de domingo na varanda do apartamento dela, com vista para a cidade, churrascos, festas de aniversário, passeios no shopping. E eu estava sendo deixada de lado. Tentei não me importar. Disse a mim mesma que isso era normal, que toda nora fica mais próxima da própria mãe, que eu não podia competir com uma mulher que tinha dinheiro, tempo livre e uma casa grande. Mas doía. Doía ver meu filho rindo em fotos na casa de outra mulher. Doía saber que ele estava criando memórias com outra família enquanto eu ficava sozinha no meu apartamento de 2 quartos, esperando uma ligação que não vinha. Em novembro, a ansiedade pelo Natal começou a apertar meu peito. Eu precisava saber onde seria a ceia, se meu filho ia me chamar, se eu ia estar com ele. Juntei coragem e liguei. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, meu filho. E você? Tô bem. Corrido, mas tá tudo certo. Silêncio. Eu esperava que ele falasse alguma coisa sobre o Natal, mas ele não falou. Pedro, onde vocês vão fazer a ceia esse ano? Ah, aqui em casa mesmo. Eu e a Jéssica vamos fazer aqui no nosso apartamento. Mais silêncio. Ele não disse, você vem, né? Não disse, a gente te espera. Não disse nada que parecesse um convite. Ah, que legal. Minha voz saiu pequena. Vai ser tranquilo. A gente tá organizando. Entendi. Esperei.
Esperei que ele dissesse alguma coisa, que me convidasse, que dissesse que queria que eu estivesse lá. Mas ele só disse: "Tá, mãe, qualquer coisa a gente se fala. Beijo." E desligou. Fiquei olhando para o telefone, sem entender. Ele ia fazer a ceia na casa dele, mas não tinha me convidado? Talvez fosse óbvio demais. Talvez ele achasse que eu ia estar lá de qualquer jeito, como sempre estive. Sempre. Todos os anos. Desde que ele nasceu. Eu sempre estive com meu filho no Natal. Resolvi que ia. Claro que ia. Eu era a mãe dele. Não precisava de convite formal. Mães não precisam de convite. Eu ia levar farofa, pavê, ia ajudar no que precisasse. Ia ser a primeira ceia na casa dele como homem casado. Eu não ia perder isso. Comecei a me preparar semanas antes. Comprei os ingredientes aos poucos. Minha aposentadoria não dava para fazer tudo de uma vez. Bacon para a farofa, chocolate para o pavê. Peguei a travessa bonita que eu guardava para ocasiões especiais. Separei a roupa que ia usar. Um vestido vermelho, simples, mas elegante. No dia 23, passei a tarde toda cozinhando. A farofa ficou perfeita, crocante, temperada, com bacon, passas e castanhas. O pavê estava lindo, com camadas bem definidas. Coloquei tudo em potes bem fechados, embrulhei com capricho. Dormi mal na noite de 23 para 24, ansiosa, feliz. Eu ia ver meu filho, ia estar com ele no Natal. Talvez a gente até tirasse fotos juntos. Talvez ele percebesse que eu estava fazendo um esforço, que eu queria fazer parte da vida dele. No dia 24, acordei cedo. Tomei banho, arrumei o cabelo, passei batom, coisa que eu raramente faço. Vesti o vestido vermelho, peguei a travessa de farofa, o pavê, coloquei tudo numa sacola térmica. Peguei 2 ônibus até o apartamento deles na Vila Prudente. O trânsito estava caótico, todo mundo indo para as ceias, mas eu não me importei. Estava feliz. Cheguei no prédio às 7h30 da noite. Subi no elevador, coração acelerado. Toquei a campainha. Pedro abriu a porta, mas não abriu completamente. Ficou ali, parado no vão, bloqueando a entrada. Ele estava com uma camisa social branca, calça preta, bem arrumado. Sério. "Oi, mãe." "Oi, meu filho. Feliz Natal." Eu sorri, levantei a travessa. "Olha, trouxe a farofa que você adora. E o pavê tá na sacola." Ele não sorriu de volta. "Mãe, é que mudou o plano." Eu pisquei, confusa. "Como assim?" Pedro olhou para dentro do apartamento, depois para mim. Respirou fundo. "Minha sogra não quer você na nossa ceia." O mundo parou. Eu ouvi as palavras, mas demorei alguns segundos para processar. Minha sogra, a mãe da Jéssica, não me quer lá. "O quê?" Foi tudo que consegui dizer. "É que a Célia achou que seria melhor só a família dela esse ano. Ela disse que a casa ia ficar muito cheia. E como ela tá ajudando a gente com umas contas, a Jéssica achou melhor deixar assim." Ele estava falando rápido, nervoso, mas não parecia envergonhado. Parecia mais irritado, como se eu estivesse causando um problema. "Pedro, eu sou sua mãe." Minha voz saiu baixa, trêmula. "Eu sei, mãe, mas é complicado. A Célia é sensível e a Jéssica não quer estresse. A gente vai te ver outro dia, tá bom? Logo depois do Natal." Eu fiquei ali, parada, segurando aquela travessa de farofa. A farofa que eu tinha feito com tanto carinho. A farofa que eu tinha comprado aos poucos, porque minha aposentadoria é curta. A farofa que eu tinha temperado pensando no meu filho. E ele estava ali, na porta, me dizendo que eu não era bem-vinda, porque a mãe dela, uma mulher que eu mal conhecia, não me queria lá. Eu podia ouvir vozes lá dentro, risadas, música. A ceia estava acontecendo. A família toda estava lá, menos eu. Senti algo subindo na garganta. Não era choro, era raiva, era decepção, era humilhação. Mas não ia chorar na frente dele, não ia implorar, não ia me rebaixar. Então eu sorri. Foi um sorriso calmo, sereno. O tipo de sorriso que aparece quando você finalmente entende quem as pessoas realmente são. "Tudo bem, Pedro." Ele pareceu aliviado. "Sério, mãe? Você entende?" "Entendo perfeitamente." Estendi a travessa para ele. "Toma. A farofa é para você." Ele pegou, meio sem jeito. "Obrigado, mãe. Você é demais. A gente se fala semana que vem, tá?" "Tá." Virei as costas e caminhei até o elevador. Não olhei para trás. Não disse mais nada. Entrei no elevador. A porta se fechou.
E foi só quando eu estava sozinha, descendo, que as lágrimas começaram a cair. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, porque eu finalmente tinha entendido. Meu filho tinha feito uma escolha, e nessa escolha eu não importava. Saí do prédio. A rua estava movimentada, cheia de gente indo para as ceias, carregando presentes, rindo. Eu caminhei até o ponto de ônibus, sentei, esperei. Quando o ônibus chegou, entrei e sentei perto da janela. Olhei pela vidraça embaçada. As luzes de Natal piscavam nas casas, famílias reunidas, mesas fartas, e eu, voltando sozinha para casa, no Natal. Cheguei no meu apartamento às 9 da noite. Tranquei a porta, tirei o vestido vermelho, vesti um pijama velho e confortável, sentei no sofá. Olhei para o telefone. Pensei em ligar para uma amiga, para uma prima, para alguém. Mas não liguei, porque naquele momento eu precisava estar sozinha comigo mesma. Precisava sentir aquilo, precisava deixar a dor vir, a raiva vir, a decepção vir. E quando tudo veio, eu deixei. Chorei alto, sozinha, sem ninguém para me ouvir. Chorei pela mãe que criei meu filho sozinha e agora estava sendo descartada. Chorei pelos almoços de domingo que não existiam mais. Chorei pelas ligações que pararam. Chorei por ter sido trocada por uma mulher com mais dinheiro. Chorei porque meu filho, meu único filho, tinha me deixado do lado de fora no Natal. Mas quando as lágrimas secaram, algo mudou dentro de mim. Eu não ia implorar, não ia correr atrás, não ia aceitar migalhas de atenção. Se meu filho tinha feito uma escolha, eu também ia fazer a minha. E minha escolha era simples. Eu ia embora, para sempre. Porque uma mãe pode perdoar muita coisa. Mas ser humilhada na porta, no Natal, na frente da família do outro, isso não. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Nos dias seguintes ao Natal, meu telefone ficou em cima da mesa da cozinha. Silencioso. Eu olhava para ele de vez em quando, esperando que tocasse, esperando que meu filho ligasse para explicar, para se desculpar, para dizer que tinha sido um mal-entendido. Mas o telefone não tocou. Dia 25, nada. Dia 26, nada. Dia 27, silêncio. Eu não liguei para ele. Pela primeira vez na vida, eu não corri atrás do meu filho, porque eu finalmente tinha entendido uma coisa. Se alguém te tira de um lugar, não é você que tem que pedir para voltar. É a pessoa que tem que te buscar de volta. E ele não estava buscando. A semana entre o Natal e o Ano Novo foi estranha. Eu continuei minha rotina. Acordava cedo, fazia café, limpava a casa, assistia televisão, mas tudo parecia vazio, mecânico, como se eu estivesse vivendo no automático. À noite, antes de dormir, eu pegava o celular e olhava a última conversa com o Pedro. A última mensagem dele era de 20 de dezembro. Oi, mãe, tá tudo bem aí? Eu tinha respondido, tudo bem, meu filho. E você? Ele nunca respondeu. Rolei a conversa para cima. Meses e meses de mensagens, a maioria enviadas por mim. Bom dia, meu amor. Almoçou direitinho? Tá tudo bem no trabalho? Saudades de você. As respostas dele eram curtas, secas. Bom dia. Sim, tá. TMJ. Quando foi que eu me tornei uma inconveniência na vida do meu próprio filho? No dia 28, minha amiga Neuza ligou. Marisa, Feliz Natal atrasado. Como foi a ceia com o Pedro? Eu respirei fundo. Neuza era minha amiga há mais de 20 anos. A gente trabalhava juntas no hospital. Ela me conhecia, sabia de tudo. Não fui. Como assim não foi? Cheguei na porta. Ele disse que a mãe da Jéssica não queria que eu estivesse lá. Silêncio do outro lado. Depois, um grito abafado. Ele fez o quê? Isso mesmo que você ouviu. Marisa, pelo amor de Deus, me diz que você deu um tapa na cara desse moleque. Não dei. Eu só sorri e fui embora. Sorriu? É, eu sorri. Dei a farofa para ele e fui embora. Neuza suspirou alto. Meu Deus do céu, Marisa, você é mãe demais para esse menino ingrato. Fui. Não sou mais. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que acabou, Neuza. Não vou mais correr atrás dele. Não vou mais implorar por atenção. Não vou mais aceitar migalhas. Se ele quer a mãe da Jéssica, que fique com ela. E o Ano Novo? Você vai fazer o quê? Eu não tinha pensado nisso. Ano Novo. Sempre passava com o Pedro também.
A gente ficava acordado até meia-noite, comia uvas, assistia os fogos pela janela. Vou ficar aqui, sozinha, tranquila. Sozinha nada. Você vem pra minha casa. Eu, você, a Carmen e a Sônia. A gente vai fazer uma ceia aqui. Sem homem, sem filho ingrato, sem drama. Eu ri. Foi a primeira vez que eu ri desde o dia 24. Tá bom, eu vou. Ótimo. E Marisa? Fala. Ele vai se arrepender. Você vai ver. Passei o ano novo na casa da Neuza. Foi bom. Simples. A gente comeu, conversou, riu. Às meia-noite, levantamos as taças de espumante e brindamos. Há mulheres que não abaixam a cabeça, disse Neuza. Há mulheres que sabem o próprio valor, completou Carmen. Há recomeços, disse Sônia. Eu ergui minha taça. A liberdade. A gente se abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Cheguei em casa às 2 da manhã. Deitei na cama e dormi profundamente, sem ansiedade, sem dor no peito, sem ficar olhando para o celular esperando uma mensagem que não vinha. Janeiro chegou, e com ele o silêncio continuou. Dia 2, nada. Dia 5, nada. Dia 10, silêncio. Eu continuava minha vida. Acordava, fazia exercícios leves em casa. Meu joelho não deixava eu correr, mas eu caminhava dentro do apartamento. Lia livros, assistia novelas, conversava com as amigas, mas uma parte de mim ainda esperava. Esperava que meu filho percebesse, que sentisse minha falta, que ligasse. No dia 15 de janeiro, eu estava na cozinha fazendo almoço quando o telefone tocou. Meu coração disparou. Era ele. Atendi no terceiro toque, tentando controlar a voz. Alô? Oi, mãe. A voz dele estava normal, casual, como se nada tivesse acontecido. Oi, Pedro. Tudo bem aí? Tudo. Silêncio. Eu não ia facilitar. Não ia perguntar como ele estava. Não ia puxar assunto. Se ele queria falar comigo, que falasse. Eu tô ligando para saber se você pode cuidar da cachorra da Jéssica no final de semana. A gente vai viajar pra praia. Eu pisquei. Processei as palavras. Ele não estava ligando para se desculpar. Não estava ligando para explicar o que aconteceu no Natal. Não estava ligando porque sentiu minha falta. Ele estava ligando para pedir um favor. Pedro, você tá falando sério? Como assim? Você me deixou do lado de fora no Natal. Não falou comigo desde lá. E agora você me liga para pedir para eu cuidar do cachorro? Mãe, não exagera. Eu já expliquei que foi uma situação complicada. Você não explicou nada. Você me humilhou. Eu não te humilhei. Você tá sendo dramática. Dramática. Aquela palavra entrou no meu peito como uma faca. Sabe de uma coisa, Pedro? Eu não vou cuidar do cachorro. E mais, não me liga mais pedindo favor nenhum. Mãe, qual é o problema? Eu sempre te peço essas coisas. O problema é que você só me procura quando precisa de alguma coisa, quando é conveniente para você. Mas quando eu preciso de você, quando eu preciso me sentir parte da sua vida, aí você me deixa do lado de fora. Você tá exagerando. A gente vai te chamar para um almoço qualquer hora. Qualquer hora. Eu repeti, devagar. Qualquer hora. Como se eu fosse uma visita. Uma obrigação. Algo que você encaixa na agenda quando der tempo. Mãe, eu tô ocupado. A gente conversa depois. Não. A gente não conversa depois. Porque eu cansei, Pedro. Cansei de ser tratada como se eu não importasse. Cansei de ser deixada de lado. Cansei de implorar por um espaço na sua vida. Você tá sendo injusta. Injusta? Eu? Minha voz subiu. Eu que criei você sozinha? Eu que trabalhei em 2 turnos para você não passar necessidade? Eu que paguei sua faculdade? Eu que abri mão de tudo para você ter uma vida melhor? E você me chama de injusta? Mãe, para com isso. Você sempre joga essas coisas na minha cara. Não é jogar na cara. É lembrar você de quem eu sou, de tudo que eu fiz e de como você me tratou. Ele suspirou irritado. Olha, se você não quer cuidar da cachorra, tudo bem. Eu arrumo outra pessoa. Tchau. E desligou. Fiquei olhando para o telefone. As mãos tremendo. O coração disparado. Ele tinha desligado na minha cara. Meu filho tinha desligado na minha cara. Sentei na cadeira da cozinha. Respirei fundo. Não ia chorar. Não dessa vez. Dessa vez, eu estava com raiva. Nos dias seguintes, a raiva foi dando lugar a outra coisa. Clareza. Eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente. Comecei a lembrar de outros momentos, outros sinais que eu tinha ignorado.
A vez que eu fiquei doente com dengue e ele não veio me ver porque estava muito cansado do trabalho. A vez que eu fiz aniversário e ele esqueceu de me ligar. A vez que eu pedi ajuda para trocar a torneira da cozinha e ele disse: "Pede para o seu irmão", sendo que meu irmão mora em Minas Gerais. A vez que ele foi viajar com a Jéssica e postou foto em todos os restaurantes chiques, mas quando eu perguntei se ele podia me ajudar com o IPTU, ele disse que estava sem dinheiro. Eu tinha ignorado tudo isso, tinha justificado. Ele está estressado, ele está construindo a vida dele, ele precisa do dinheiro dele. Mas a verdade era simples. Meu filho tinha se tornado egoísta. E eu tinha deixado, porque eu sempre aceitei, sempre relevei, sempre perdoei. E agora ele achava que podia fazer qualquer coisa comigo que eu ia continuar ali, esperando, aceitando. Mas não ia, não mais. No dia 20 de janeiro, minha irmã Vera ligou. Ela morava em Extrema, e a gente não se falava muito. A vida era corrida para todo mundo. Mas ela sempre ligava de vez em quando para saber como eu estava. "Mari, tudo bem?" "Tudo, Vera. E você?" "Tô bem. Escuta, eu tô ligando porque vi umas fotos do Pedro no Instagram. Ele tava na praia, né?" "É, foi viajar com a esposa." "E você não foi?" "Não." "Caramba, vocês brigaram?" Suspirei. "Algo assim. O que aconteceu?" E eu contei. Contei sobre o Natal, sobre a porta, sobre a ligação pedindo para cuidar da cachorra, sobre tudo. Vera ficou em silêncio por um tempo. Depois disse com a voz firme: "Marisa, você fez certo. Você acha?" "Eu tenho certeza. Sabe por que eu me afastei do Rodrigo por um tempo?" Rodrigo era o filho dela, meu sobrinho. Porque ele também estava me tratando como uma empregada. Só me procurava quando precisava de dinheiro, de comida, de favor. E eu cansei. E o que você fez? Parei de atender. Parei de correr atrás. Deixei ele sentir a minha falta. E sabe o que aconteceu? Ele percebeu. Levou uns meses, mas ele percebeu. E hoje a gente tem uma relação muito melhor. Porque eu mostrei para ele que eu tenho valor. Que eu não sou capacho. E se o Pedro não perceber? Então ele não merece você, Mari. Simples assim. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Ele não merece você. Fevereiro chegou. E eu continuei firme na minha decisão. Não liguei pro Pedro. Não mandei mensagem. Não perguntei como ele estava. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele também não ligou. Não mandou mensagem. Não perguntou como eu estava. Foi como se eu tivesse deixado de existir para ele. E isso doeu. Doeu mais do que eu imaginava. Mas ao mesmo tempo, confirmou o que eu já sabia. Ele não sentia minha falta. Ele não se importava. Eu era apenas conveniente. Estava lá quando ele precisava. E agora que eu não estava mais disponível, ele simplesmente seguiu a vida dele. Comecei a sair mais. Ia no cinema com as amigas. Voltei a fazer artesanato. Uma coisa que eu adorava, mas tinha parado de fazer porque não tinha tempo. Tempo que eu gastava esperando meu filho me ligar. Comecei a me cuidar melhor. Pintei o cabelo. Comprei roupas novas. Poucas, porque a aposentadoria era curta. Mas comprei. Comecei a caminhar no parque toda manhã. E sabe o que eu percebi? Que eu estava vivendo. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo para mim. Não para ser a mãe perfeita. Não para estar disponível 24 horas. Não para aceitar migalhas de afeto. Eu estava vivendo para mim. E isso era libertador. Em meados de fevereiro, eu estava no mercado fazendo compras quando esbarrei em alguém conhecido. Dona Fátima, a antiga vizinha do Pedro, do apartamento antigo dele, antes de se casar. "Marisa, que surpresa!" "Dona Fátima, tudo bem?" "Tudo, querida. E você? Como tá o Pedro?" Eu hesitei. "Ele tá bem. E a esposa? Jéssica, né?" "Isso. Ela tá bem também." Dona Fátima se aproximou, baixou a voz. "Olha, eu não queria falar nada, mas você sabe que aquela menina é muito interesseira, né?" Eu pisquei. "Como assim?" "Ah, filha, quando eles moravam aqui perto, eu via ela o tempo todo falando de dinheiro. De carro novo, de apartamento maior, de viagem. E a mãe dela é igual. Uma vez eu ouvi a mãe dela falando no telefone, lá na frente do prédio, dizendo que finalmente a filha tinha conseguido um marido com bom emprego. Aquilo me deu um nó no estômago. Sério? Sério. E olha, eu não sou de fofocar, mas você é uma mãe maravilhosa, Marisa. Eu sempre vi o quanto você se dedicou ao Pedro e me dói ver aquela menina e a mãe dela te afastando dele. Como você sabe que elas me afastaram?
Dona Fátima fez uma cara de "eu sei de tudo", porque eu vi no Instagram da Jéssica. Ela posta foto de tudo, e nas festas, nas ceias, só tem a família dela. Você não aparece em nada. Senti meu rosto esquentar. A gente meio que se afastou. Imagino, essas mulheres são assim, querem controlar tudo. Mas vou te falar uma coisa, Marisa. Mãe é mãe. Ela vai cansar dessa mulher. E quando cansar, vai perceber quem sempre esteve do lado dele. Eu sorri, sem muita convicção. Tomara. A gente se despediu e eu continuei minhas compras. Mas as palavras dela ficaram ecoando. Interesseira. Controlar tudo. Mãe é mãe. Será? Será que ele ia perceber? Ou será que eu estava perdendo meu filho? Para sempre? A decisão veio numa manhã de março. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café, quando olhei ao redor e pensei: o que me prende aqui? A resposta foi clara e dolorosa. Nada. Meu filho não me procurava. Meu trabalho tinha acabado. Eu estava aposentada. Minhas amigas eram maravilhosas, mas cada uma tinha sua própria família, sua própria vida. E eu estava sozinha num apartamento pequeno em São Paulo, esperando um telefonema que não vinha. Foi quando lembrei de Minas. Minha irmã Vera morava em Extrema, uma cidade pequena e tranquila no sul de Minas Gerais, perto da divisa com São Paulo. Ela tinha uma casa grande, com quintal, pomar, sossego. Sempre me convidava para visitá-la. Mari, vem morar perto de mim. Aqui a vida é mais calma. Tem casa para alugar na rua de cima. Você ia adorar. Eu sempre recusava. Não posso, Vera. O Pedro tá aqui. Eu preciso estar perto dele. Mas agora, pra quê? Ele não queria que eu estivesse perto. Ele não precisava de mim. Então por que eu devia ficar? Liguei para Vera naquela mesma manhã. Vera, aquela casa que você falou ainda tá disponível? Qual casa? A da rua de cima. Para alugar. Silêncio. Depois, a voz dela, surpresa e animada. Tá sim. A dona Ivone ainda não conseguiu alugar. Por quê? Você tá pensando em... Tô pensando em mudar para aí. Sério? Sério. Ai, Mari, eu vou ficar tão feliz. Mas... E o Pedro? O Pedro tem a vida dele. Eu preciso ter a minha. Vera ficou em silêncio por uns segundos. Então disse com a voz embargada: Você merece isso, irmã. Você merece recomeçar. Nos dias seguintes, comecei a organizar tudo. Em silêncio, sem avisar ninguém além da Vera e das minhas amigas mais próximas. Não contei pro Pedro. Não ia contar. Se ele não se importava comigo quando eu estava perto, por que se importaria se eu estivesse longe? Coloquei meu apartamento à venda. Era um AP pequeno, 2 quartos, bem localizado na Zona Leste. Não valia muito, mas o suficiente para me dar uma segurança financeira e ajudar a começar de novo em Minas. Comecei a me desfazer das coisas. Roupas velhas, móveis que não ia levar, objetos acumulados ao longo dos anos. Foi doloroso. Cada coisa que eu doava ou jogava fora trazia uma lembrança. A cadeira onde eu amamentava o Pedro bebê. A mesa onde a gente fazia as refeições juntos quando ele era criança. O sofá onde a gente assistia filme aos domingos. Mas eu não podia levar tudo. E, de certa forma, deixar aquelas coisas para trás era simbólico. Eu estava deixando para trás uma vida inteira. Uma vida de dedicação, de espera, de silêncio. Estava na hora de começar outra. Em abril, apareceu um comprador. Um casal jovem, recém-casado, animado com o apartamento. Fechamos negócio rapidamente. A data da mudança foi marcada para o dia 20 de abril. Eu tinha 1 mês para me despedir de São Paulo, da cidade onde vivi por mais de 40 anos, onde criei meu filho, onde trabalhei, onde construí tudo. Fui me despedindo aos poucos. Visitei as amigas, passei pela rua onde meu filho cresceu, fui até o hospital onde trabalhei por tantos anos. Os corredores ainda cheiravam a álcool e desinfetante. Cumprimentei algumas colegas que ainda estavam lá. Marisa, que saudade! Como você tá? Tô bem. Vim me despedir. Vou mudar para Minas. Minas? E o Pedro? O Pedro tá bem. Ele tem a vida dele. Elas me olharam com aquele olhar que dizia tudo. Elas sabiam. Sabiam que algo tinha acontecido, mas não perguntaram. Apenas me abraçaram forte. Boa sorte, Marisa. Você merece ser feliz. Durante todo esse tempo, meu telefone continuou em silêncio. Pedro não ligou. Não mandou mensagem. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. E, de certa forma, talvez eu tivesse. Na vida dele, pelo menos. Eu, por outro lado, não liguei também.
Não avisei sobre a mudança. Não disse que estava vendendo o apartamento. Não disse nada, porque eu não devia satisfação. Não mais. Se ele queria me tratar como invisível, então eu seria invisível. No dia 18 de abril, 2 dias antes da mudança, Neuza veio me ajudar a fechar as últimas caixas. Marisa, você tem certeza disso? Tenho. E se o Pedro aparecer? E se ele quiser te ver? Ele sabe onde eu moro, Neuza. Há 2 meses que a gente não se fala. Se ele quisesse me ver, já teria vindo. Ela suspirou. É verdade. Terminamos de embalar as últimas coisas. Roupas, documentos, algumas lembranças que eu fazia questão de levar. O resto ia ser vendido ou doado. Neuza me abraçou forte na hora de ir embora. Eu vou sentir sua falta, amiga. Eu também, mas a gente se fala. E você pode me visitar. Pode apostar que eu vou. No dia 19 de abril, na véspera da mudança, eu dormi no chão. As camas já tinham sido vendidas. Só tinha um colchonete que a Neuza me emprestou. Olhei ao redor. O apartamento vazio. As paredes nuas. O eco dos meus passos. 40 anos de vida naquele lugar. E agora estava tudo vazio. Mas não senti tristeza. Senti alívio. Porque aquele vazio físico refletia o vazio emocional que eu já sentia há meses. A diferença é que agora eu estava fazendo algo a respeito. No dia 20 de abril, às 6 da manhã, o caminhão de mudança chegou. Os homens carregaram as poucas caixas que eu ia levar. Móveis básicos, roupas, documentos, fotos. Poucas, porque a maioria doía demais olhar. Às 9 da manhã, tudo estava carregado. Eu dei uma última volta no apartamento. Passei a mão nas paredes. Olhei pela janela da sala, de onde eu via a rua, o movimento, a vida acontecendo. Tranquei a porta. Entreguei a chave para o novo dono, que estava esperando na portaria. Boa sorte, eu disse. Obrigado, dona Marisa. A senhora também. Entrei no carro que a Vera tinha mandado me buscar. Um primo dela que trabalhava com transporte. E fui embora. Não olhei para trás. A viagem até Extrema durou algumas horas. Eu fui em silêncio a maior parte do tempo, olhando pela janela. A paisagem mudando. A cidade grande dando lugar a estradas, montanhas, verde. Quando chegamos em Extrema, meu coração deu um aperto. Era tão diferente de São Paulo. Tranquilo, silencioso. As ruas eram arborizadas, as casas tinham quintais, as pessoas andavam devagar. A casa que eu tinha alugado era simples. 2 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho nos fundos. Nada luxuoso, mas era minha. Vera estava me esperando na porta, com um bolo de fubá quentinho e um sorriso enorme. Bem-vinda para casa, irmã. Eu abracei ela e chorei. Chorei tudo o que eu tinha segurado nos últimos meses. Calma, Mari. Agora você está aqui. Agora você vai recomeçar. Nos dias seguintes fui me adaptando. Devagar. Arrumei a casa, coloquei as coisas nos lugares, plantei umas flores no quintal. Comecei a conhecer os vizinhos. Dona Ivone, a senhoria, era uma mulher simpática que vivia oferecendo quitanda. Seu Joaquim, o vizinho do lado, tinha um pomar e me dava frutas toda semana. Eu comecei a me sentir acolhida, algo que eu não sentia há muito tempo. À noite, eu sentava na varanda, tomava um chá e olhava as estrelas. Em São Paulo, eu mal via o céu. Aqui, o céu era enorme, cheio de estrelas. Meu telefone continuava em silêncio. Pedro não tinha ligado. Não tinha perguntado como eu estava. Nada. E eu não liguei também, porque eu estava ocupada vivendo. Passou-se 1 mês. Maio chegou. Eu já estava completamente adaptada à vida em Extrema. Tinha até começado a fazer crochê com um grupo de senhoras da igreja local. Vendia algumas peças na feira da cidade. Não era muito dinheiro, mas me mantinha ocupada. Me fazia sentir útil. Vera vinha me visitar quase todo dia. A gente tomava café junto, conversava, ria. Eu estava feliz, de verdade. Até que, no dia 15 de maio, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Mãe! Era o Pedro. Mas a voz dele estava diferente, desesperada, chorosa. Pedro? Mãe, onde você tá? Eu fui no seu apartamento e o porteiro disse que você se mudou. Já tem um tempo. Você vendeu? Por quê? Onde você tá? Eu respirei fundo. Meu coração acelerou, mas eu me mantive calma. Eu me mudei. Como assim você se mudou? Pra onde? Pra Minas, pra perto da Vera. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. Por que você não me avisou?
Eu quase ri, quase. Por que eu avisaria, Pedro? Você não fala comigo há meses. Você não se importa comigo. Por que eu te avisaria que estava indo embora? Mãe, eu tô precisando de você. Aquelas palavras, aquelas malditas palavras. Precisando de mim, repeti devagar. Agora você precisa de mim. Mãe, por favor, A gente foi despejado. Meu sangue gelou. Como assim despejado? A Jéssica, a gente tá com dívidas. Muitas dívidas. Cartão de crédito, empréstimos. A mãe dela disse que ia ajudar, mas não ajudou. E agora a gente foi despejado do apartamento. A gente não tem onde ficar. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Parte de mim queria gritar. Queria dizer, eu avisei. Queria dizer, você me trocou por essa gente e olha no que deu. Mas eu não disse nada disso. Eu apenas perguntei com a voz firme. E por que você tá me ligando, Pedro? Porque eu preciso de ajuda, mãe. A gente não tem onde ficar. Eu pensei que eu podia ficar na sua casa por uns tempos, até a gente se organizar. Eu ri. Não foi um riso de alegria. Foi um riso amargo, cansado. Você me deixou do lado de fora no Natal, Pedro. Você me humilhou na frente da família dela. Você passou meses sem falar comigo. E agora, que você precisa, você aparece. Mãe, por favor. Não, Pedro. Não. Você não vai me ajudar? Não vou. Você tem a Jéssica. Você tem a mãe dela. Aquela que era tão importante que você me deixou de fora da ceia. Pede ajuda para ela. A Célia não atende mais minhas ligações. Ela sumiu, mãe. Ela nos abandonou. Engraçado, né? Quando o dinheiro acaba, as pessoas somem. Será que ela não te queria só por interesse, Pedro? Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, culpado. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas, por favor, eu sou seu filho. Aquelas palavras poderiam ter me quebrado há alguns meses. Poderiam ter me feito ceder, mas não mais. Você é meu filho, mas eu também era sua mãe. E você me descartou. E agora você quer que eu te salve? Mãe, por favor, eu não tenho mais ninguém. Você tem a Jéssica. Você escolheu ela. Mãe, boa sorte, Pedro. Você vai precisar. E desliguei. Fiquei olhando para o telefone. As mãos tremendo, o coração disparado. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo. Eu não atendi, porque dessa vez eu não ia voltar atrás. Dessa vez eu ia escolher a mim mesma. Depois que desliguei na cara do Pedro, fiquei sentada na varanda por horas. O sol estava se pondo. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. As cigarras cantavam. O cheiro de terra molhada subia do quintal. Tinha chovido de tarde. Eu segurava o telefone na mão, olhando para a tela. Ele tinha ligado mais 7 vezes. Deixou 3 mensagens de voz. Eu não ouvi nenhuma. Não porque eu não queria, mas porque eu sabia que se eu ouvisse, eu ia fraquejar. E eu não podia fraquejar. Não dessa vez. Vera apareceu no final da tarde, com uma panela de canjica quentinha. Trouxe um docinho para você. Achei que ia gostar. Obrigada, irmã. Ela sentou do meu lado na varanda, me olhou com aquele jeito que só irmã tem. Aquele jeito que vê tudo sem você precisar falar. Ele ligou, né? Eu suspirei. Ligou. E eu não ajudei. Vera ficou em silêncio. Depois perguntou, baixinho. Como você tá se sentindo? Eu pensei. Como eu estava me sentindo. Aliviada, triste, com raiva e em paz. Tudo ao mesmo tempo. É normal, Mari. Você fez o que precisava fazer. Será? Ele é meu filho, Vera. Meu único filho. E você é a mãe dele. A mãe que ele descartou. A mãe que ele humilhou. A mãe que ele só lembra que existe quando precisa de alguma coisa. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda doía. E se ele realmente não tiver ninguém? E se ele estiver na rua? Vera pegou minha mão. Mari, ele é um homem adulto. Ele tem uma esposa. Ele tem amigos, colegas de trabalho, a família dela. Se ele chegou nesse ponto, foi por escolhas que ele fez. Não é sua responsabilidade salvar ele de todas as consequências, mas eu sou mãe dele. Sim, e ser mãe não significa ser capacho, não significa aceitar qualquer coisa. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de dizer, chega. Ela me abraçou. E eu chorei. Chorei tudo o que tinha segurado desde a ligação. Chorei pela dor de dizer não pro meu filho. Chorei pelo alívio de finalmente ter colocado um limite. Chorei por tudo o que podia ter sido, e não foi. Naquela noite, antes de dormir, eu ouvi uma das mensagens que Pedro tinha deixado. Só uma,
para ter certeza de que eu tinha feito a escolha certa. A voz dele estava quebrada, chorosa. Mãe, eu sei que eu fui um filho horrível. Eu sei. Eu te magoei. Eu te deixei de lado. Eu escolhi eles ao invés de você. E eu tô pagando por isso agora. A Célia sumiu. Ela bloqueou a gente. A Jéssica tá desesperada. A gente não tem dinheiro, não tem onde ficar. Eu não sei o que fazer. Eu só queria que você me ajudasse mais uma vez. Por favor, eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo que eu vou ser um filho melhor. Só me dá uma chance. Por favor. Desliguei a mensagem. Não ouvi as outras, porque eu conhecia aquele discurso. Eu prometo que vou mudar. Eu vou ser melhor. Me dá uma chance. Quantas vezes eu tinha ouvido isso na vida? De homens que prometiam mudar e não mudavam. De pessoas que só mudavam até conseguirem o que queriam, e depois voltavam a ser quem sempre foram. Pedro só estava desesperado porque estava encurralado, não porque tinha percebido realmente o que tinha feito comigo. Ele queria ajuda, não queria perdão. E eu não ia dar nenhum nem outro. Nos dias seguintes, as ligações diminuíram, de 7 por dia para 3. Depois uma, depois nenhuma. No dia 20 de maio, 5 dias depois da primeira ligação, meu telefone tocou de novo, mas não era o Pedro. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Marisa? Era uma voz feminina, jovem, chorosa. Sim. Quem é? É a Jéssica, a esposa do Pedro. Eu fechei os olhos, respirei fundo. O que você quer, Jéssica? Eu queria conversar com a senhora sobre o Pedro, sobre tudo. Não tem nada para conversar. Por favor, Dona Marisa, só me escuta. 5 minutos. Eu não sei porquê, mas eu deixei. Talvez porque eu quisesse ouvir. Quisesse entender como aquela menina tinha conseguido afastar meu filho de mim. Tá, 5 minutos. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu sei que a senhora não gosta de mim. E eu entendo. Eu fiz muita coisa errada. Minha mãe também. A gente afastou o Pedro da senhora. Afastou. Mas eu juro, Dona Marisa, que eu não sabia que ia ser assim. Eu achava que a gente estava construindo uma família nova, que era normal o Pedro ficar mais com a minha família. Minha mãe sempre dizia que sogra atrapalhava casamento, que a gente tinha que manter distância. E eu acreditei. E você não pensou que eu era a mãe dele? Que eu tinha criado ele sozinha? Que eu merecia respeito? Silêncio. Depois, a voz dela baixa. Não, eu não pensei. Eu só pensava em mim, no que eu queria, na vida que eu queria ter. E agora? Agora que vocês perderam tudo, você tá pensando em quê? Eu tô pensando que eu estraguei tudo, que a gente perdeu a única pessoa que realmente se importava com o Pedro. Minha mãe sumiu, Dona Marisa. Quando a gente perdeu o apartamento, quando o dinheiro acabou, ela simplesmente sumiu, bloqueou a gente, não atende mais, e eu finalmente entendi o que o Pedro tinha perdido. E o que ele perdeu, Jéssica? A senhora, a mãe dele. A pessoa que sempre esteve do lado dele, mesmo quando ele não merecia. Eu senti um aperto no peito, mas não cedi. E você acha que agora, depois de tudo, eu vou voltar correndo para salvar vocês? Não, Dona Marisa. Eu não tô pedindo isso. Eu sei que a gente não merece. Eu só queria pedir desculpas e dizer que a senhora tinha razão. Sobre tudo. Sobre a minha mãe. Sobre mim. Sobre tudo. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Eu estraguei a vida do Pedro, Dona Marisa. Eu tirei ele da senhora. E agora eu não sei como consertar. Eu respirei fundo. Minha voz saiu firme, mas não cruel. Você não conserta, Jéssica. Algumas coisas não têm conserto. Vocês fizeram escolhas. Agora vocês vivem com as consequências. Eu sei. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. De verdade. Tá, eu ouvi. Mais alguma coisa? Não. É só isso. Então tchau, Jéssica. E desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Aquela menina tinha me ligado para pedir desculpas. Não para pedir ajuda. Só para pedir desculpas. Será que ela tinha realmente entendido? Ou era só mais uma manipulação? Eu não sabia. E, sinceramente, não importava. Porque o que ela sentia, o que ela pensava, não mudava nada. O estrago já estava feito. Passou-se junho, julho, agosto.
Meu telefone não tocou mais, nem Pedro, nem Jéssica, nem ninguém. Eu continuei minha vida em Extrema. Fiz amizades, participei de eventos da igreja, vendi crochê na feira, plantei um jardim lindo no quintal. Vera vinha toda semana tomar café comigo. A gente conversava, ria, fazia planos. Eu estava feliz. Não era uma felicidade eufórica, era uma felicidade tranquila, silenciosa, a felicidade de quem finalmente encontrou paz. Às vezes, de noite, eu pensava no Pedro, perguntava-me onde ele estava, se estava bem, se tinha conseguido se reerguer, mas eu não ia atrás, não ia perguntar, porque ele sabia onde eu estava. Se ele quisesse, ele podia me procurar, não para pedir ajuda, mas para pedir perdão de verdade. Mas ele não procurou, e eu aprendi a viver com isso. Em setembro, no dia 15, meu aniversário, eu estava na varanda tomando um suco de maracujá quando o portão rangeu. Olhei, e o mundo parou. Era o Pedro. Ele estava diferente, mais magro, a barba por fazer, roupas amassadas, os olhos fundos, cansados. Mas era ele. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Eu sentada na cadeira de balanço. Ele, do outro lado do portão. Oi, mãe. Oi, Pedro. Ele engoliu seco. Eu posso entrar? Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para ele, tentando entender por que ele estava ali. Para quê? Para conversar. Só isso. Eu não vim pedir dinheiro, nem pedir para morar aqui. Eu só vim te ver. Hesitei. Parte de mim queria mandar ele embora. Parte de mim queria saber o que ele tinha a dizer. No fim, levantei e abri o portão. Entra. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. A gente sentou na varanda, em silêncio. O vento balançava as árvores, as cigarras cantavam. Finalmente, ele falou. Mãe, eu vim pedir desculpas. Já ouvi isso antes. Eu sei. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez, eu realmente entendi. Entendeu o quê? Ele respirou fundo, olhou para mim com os olhos marejados. Entendi tudo o que você fez por mim. E tudo o que eu joguei fora. Eu passei os últimos meses dormindo em albergue, mãe. Fazendo bico, passando fome. E sabe o que eu pensava toda noite? Eu pensava em você, nas coisas que você passou para me criar, no quanto você trabalhou, no quanto você se sacrificou, e no quanto eu fui um filho de merda. Ele começou a chorar, um choro alto, doloroso. Eu te deixei do lado de fora no Natal, mãe. No Natal, eu te humilhei, eu te esqueci. E tudo isso porque eu achei que dinheiro, status, vida de aparência era mais importante do que você. E eu estava errado. Eu estava tão errado. Eu não disse nada. Apenas olhei para ele, esperando. Eu perdi tudo, mãe. O apartamento, o emprego, porque eu fiquei tão desesperado que não conseguia me concentrar e fui demitido. Perdi a Jéssica também. Ela me deixou quando viu que a situação não ia melhorar rápido. Onde você está morando? Em Guarulhos, num quartinho que eu aluguei. Tô trabalhando de entregador. É pouco, mas tá dando para sobreviver. E por que você veio aqui? Ele olhou para mim, firme, decidido, porque eu precisava olhar nos seus olhos e dizer que eu sinto muito, que eu errei, que eu te magoei de um jeito que não tem desculpa, e que eu entendo se você nunca me perdoar. Mas eu precisava dizer, eu precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. Finalmente, fiquei em silêncio, olhando para o meu filho, o filho que eu tinha criado, o filho que tinha me abandonado, o filho que agora estava ali, quebrado, pedindo perdão. Parte de mim queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, que a gente ia recomeçar, mas a outra parte, a parte que tinha sofrido, que tinha sido humilhada, que tinha chorado sozinha, essa parte não estava pronta. Pedro, eu não sei se eu consigo te perdoar agora. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Eu entendo, mas eu também não vou te expulsar daqui. Você pode ficar hoje, tomar um banho, comer alguma coisa, mas amanhã você volta para sua vida. E a gente vai ver, com o tempo. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Pedro passou a tarde comigo. A gente conversou sobre tudo, sobre o que tinha acontecido, sobre a Jéssica, a Célia, as dívidas. Eu fiz comida. Arroz, feijão, bife, farofa. A mesma farofa que eu tinha levado no Natal e que ele tinha aceitado na porta antes de me rejeitar. Ele comeu em silêncio, com os olhos marejados. Eu senti tanta falta da sua comida, mãe.
Era só ter vindo antes. Ele abaixou a cabeça. À noite, arrumei o quarto de hóspedes para ele. Coloquei lençóis limpos, uma toalha, um cobertor. Descansa. Amanhã você volta. Tá, mãe. E obrigado por tudo. Fechei a porta e fui pro meu quarto. Deitei. Olhei pro teto. Meu filho estava ali, na casa ao lado, pela primeira vez em meses. Será que eu tinha feito certo? Será que eu devia ter sido mais dura? Ou mais mole? Eu não sabia. Só sabia que eu tinha feito o que eu conseguia fazer naquele momento. E isso ia ter que ser suficiente. Na manhã seguinte, preparei café, pão, manteiga, bolo de fubá. Pedro apareceu na cozinha, com a cara descansada. Provavelmente a primeira noite bem dormida que ele tinha em meses. Bom dia, mãe. Bom dia. A gente tomou café em silêncio. Depois, ele se levantou. Eu vou indo. Tá. Ele hesitou na porta. Virou para mim. Mãe, eu posso vir te visitar? De vez em quando? Eu olhei para ele, pro meu filho, pro homem que ele tinha se tornado, pro homem que tinha errado, mas que estava tentando. Talvez tarde demais, mas estava tentando. Pode, mas não vem pedir dinheiro, não vem pedir para morar aqui. Vem só para estar comigo. Combinado. Ele me abraçou. Um abraço apertado, longo, silencioso. Eu te amo, mãe. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar o que eu fiz. Só o tempo vai dizer, Pedro. Ele saiu. E eu fiquei na varanda, vendo ele ir embora. Não senti vontade de chorar. Não senti dor. Senti esperança. Uma esperança pequena, frágil. Mas era alguma coisa. Hoje, 4 meses depois daquela visita, Pedro me liga toda semana. Sempre no domingo. A gente conversa por meia hora, às vezes mais. Ele me conta sobre o trabalho, sobre a vida dele. Eu conto sobre Extrema, sobre as amigas, sobre o crochê. Ele não pediu dinheiro, não pediu ajuda, só conversou e me ouviu. Ele virá me visitar no Natal. Combinamos, só nós dois, sem Jéssica, sem Célia, sem ninguém. Só mãe e filho. Eu não sei se a gente vai conseguir reconstruir o que foi quebrado. Talvez não. Talvez algumas coisas realmente não tenham conserto. Mas a gente tá tentando. E dessa vez, não sou só eu correndo atrás, é ele também. E isso faz toda a diferença. Ontem, eu estava mexendo nas gavetas e encontrei uma foto antiga. Eu e o Pedro, quando ele tinha uns 5 anos. A gente estava abraçado, rindo, na pracinha perto de casa. Olhei para a foto, pro sorriso dele, pro meu, e pensei, será que a gente consegue voltar a ser assim? Não da mesma forma, porque a gente não é mais aquelas pessoas. A gente mudou. Cresceu, errou, sofreu, mas talvez a gente consiga algo novo, algo diferente, algo construído não em obrigação, mas em escolha, porque no fim é isso que eu aprendi. Amor não é obrigação. Amor não é aceitar qualquer coisa. Amor não é ser capacho. Amor é respeito, é esforço, é presença. E só quando eu me afastei, só quando eu me escolhi, é que meu filho finalmente percebeu isso. Às vezes, o maior ato de amor é saber dizer não, saber ir embora, saber se proteger. E eu fiz isso. Eu sorri e fui embora para sempre. Mas ao fazer isso, eu não perdi meu filho. Eu me encontrei. E talvez, só talvez, a gente se encontre de novo. De verdade dessa vez. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, nunca é tarde demais para escolher você mesma. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima história.